Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para toda a igreja. Aleluia. A noite foi tão especial que até a chuva chegou. Glória a Deus. E os irmãos, a igreja provou que adora a Deus até debaixo de chuva. Aleluia. Pode ser no sol, pode ser na chuva, pode ser na tempestade. O povo de Deus vem para adorar a Deus porque estão sedento dele. E vieram buscar aquilo que ainda falta nesta campanha e que completa amanhã. Mensagem de campanha é aquilo que eu já venho falando, é uma só mensagem dividida em partes. E quem prega em campanha, os pregadores que vão seguindo, é como aqueles que estão em colheita e aqueles que rabiscam nas searas. Quem vai atrás, eles vão pegando o que os outros vão deixando. Rabiscar é pegar apenas o que os outros deixam. Então, hoje eu vou pegar aquilo que deixaram. Amanhã veio o diácono Éfito pegar o que foi deixado hoje. Glória a Deus. Mas nós vamos, amada igreja, ler no mesmo capítulo que já foi e que vem sendo lido desde quarta-feira. Glória a Jesus. E eu quero ler com a amada igreja a partir do versículo de número 2, deste capítulo 35. E não necessita mais hoje contar uma história mais detalhada, porque os irmãos já estão ouvindo isso no decorrer de cada pregação, de cada parte da mensagem. Mas vamos ler esse texto para daqui tirarmos uma outra parte dessa mensagem. Diz assim no versículo 2: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Agora eu quero ler com você o versículo de número 7. E edificou ali um altar, chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia de diante da face de seu irmão. Podeis sentar, igreja. Enquanto os irmãos sentam, eu vou ler o quarto versículo, ou versículo de número 4. Aí você preste atenção a esse versículo número 4 para a glória de Deus. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Glória a Deus. Amada igreja, a história já foi muito bem contada em cada outras mensagens ministradas, na de quarta, na de quinta e na de sexta. Mas nós precisamos apenas fazer um resumo para que possamos explorar os pontos necessários dessa noite. E vamos ser conciso e breve. Porém, entender que a saída de Jacó do sul de Canaã, do deserto, a parte mais sul de Canaã era deserto, onde seu pai estava habitando, onde habitava, que era Beceba. E de lá, devido ao problemazinho que houve, ele teve que sair. A mãe dele disse: você vai ter que ir para a nossa parentela, lá para a casa do meu irmão. Mas ela não podia simplesmente dar ordem ao filho ir por conta própria.
Porque naquele tempo, o cabeça da casa é quem mandava como Deus queria. Hoje não, mas naquele tempo o homem é quem mandava, é quem dava o aval final. E para que ela conseguisse que Isaac aprovasse a saída de casa de Jacó, ela prezou criar um arranjo. Mulher inteligente, ela foi inteligente para impedir que Isaac abençoasse a pessoa errada, e ela foi inteligente para conseguir tirar o irmão de perto do irmão que queria matar. A Bíblia diz que ela chegou, ela disse: tu vai ter que ir lá para casa do meu irmão, lá em Padã Arã. Sabe quantos quilômetros dava, irmão? Aproximadamente 1000 quilômetros. De Berseba, do sul da Palestina, ou do sul de Canaã, lá para a Mesopotâmia, quase 1000 quilômetros. E ele tinha que fazer essa caminhada. Mas não era só ela dizer e o filho ter que ir. Ele tinha um pai, e esse pai era o líder. Olha o arranjo que ela faz. Ela chega para Isaac e ela faz um lamento. Ela diz: olha, Esaú tinha casado com mulheres dali. E ela diz: olha, do que adianta eu viver se meu filho tiver que casar com essas mulheres daqui, com essas cananitas? Ou seja, mulheres pervertidas, mulheres sem nenhum vínculo divino. Ela não queria que seu filho Jacó se envolvesse com aquelas mulheres como Esaú já tinha se envolvido. Então esse foi o arranjo. Então é melhor morrer. É melhor morrer. Aí Isaac diz: então vamos mandar ele para nossa parentela. Agora ele tem o aval, tem a bênção. Agora Jacó vai para Padã Arã com a bênção de Isaac. Mas foi um arranjo que Rebequinha fez para poder fazer com que o próprio marido autorizasse, porque só a autorização dela não ia adiantar nada. Se ela dissesse vai, e o pai dissesse ele não vai, e não ia, acabou a conversa. E não ia ter briga por causa disso. Hoje não, hoje tem briga por causa de filho. Mulher briga com o marido por causa de filho, e marido briga com mulher por causa de filho. Um quer uma coisa, a mãe quer que ele queira aquilo, e o pai diz não, e a mãe vai ter que ser assim. Ah, quem sofreu para ter foi eu, quem passou com ele 9 meses na barriga foi eu. E tem essas conversas, tem ou não tem, mulheres? Mas naquele tempo não tinha isso. Se o pai dissesse vai, vai, se ele dissesse não vai, não vai. Ah, por mais que Rebequinha quisesse que ele fosse, mas se Isaac tivesse dito ele não vai sair daqui para canto nenhum, ele não ia. E ela te disse: tu vai lá para casa de Naô, meu irmão, lá para a casinha de Betuel, lá para minha terra, e tu vai ficar lá. Depois eu te digo, quando passar aquela fúria do teu irmão, vai ser uma coisa passageira. Quando passar, eu te mando buscar. Desejo dela, mas ela não podia mandar. Aí ela vai, arranja, conversa, cria uma situação, e de fato a situação existia, mas ela argumenta sobre aquilo. Esaú de fato já vinha cometendo erro por cima de erro. Esaú só vinha cometendo erros, e mais erros, casar com mulheres dali. Então o que acontece? A mamãe não quer que o filho Jacó cometa os erros de Esaú, porque Esaú estava muito acobertado pelo pai, mas o pai apoiou, abençoou, e ele foi. Então a Bíblia diz que depois que ele saiu de Berseba, na caminhada de mais de 135 quilômetros, quase 140 quilômetros, foi quando ele parou na cidade de Luz. Ali, devido ter ficado tarde, já entrando pela noite, perigoso andar, não procurou uma hospedagem, porque onde ele estava nem sequer ele conseguiu uma hospedagem. Foi ali à beira do caminho mesmo que ele foi dormir. Agora ele não ia só, ele ia acompanhado, mas foi à beira do caminho. E ali eles vão tirar uma soneca até perto de amanhecer o dia, porque as caminhadas antes de amanhecer o dia, eles já começavam de novo. Então tirar um pouquinho
sono, descansar um pouco. Depois de ter andado quase 130 quilômetros de Beceba, já estão na cidade lá em Luz, lá onde ele tem aquela visão maravilhosa da escada. Mas ali, irmãos, não era um sonho natural. Às vezes alguém pensa que era um sonho natural. Aqui era uma revelação, era uma visão através do sonho. Era Deus se revelando, Deus se manifestando. E ele tem aquela visão através do sonho. E quando a igreja já sabe, quando ele acorda, aí ele está tomado ali por o temor, ele está tomado ali por uma alegria, por um gozo. Ele está meio atônito com o que ele pôde ver, mesmo que através de uma visão, sonhando. Aí ele diz: este lugar é tremendo, Deus está neste lugar e eu não sabia. Deus está neste lugar, eu não sabia. Deus se manifestou e Deus fala com ele, e ele faz um voto com Deus. A Bíblia diz que ele faz um voto com Deus: Senhor, se tu me guardares neste caminho, me deres segurança, me abençoar até o meu destino, e me abençoar na volta, porque eu vou ter que voltar, e tu me trouxeres de volta em segurança, Senhor, eu vou erguer um altar para ti. E esse altar, onde eu for erguer, vai ser casa de Deus. E eu ainda vou fazer o seguinte: olha o homem como tinha confiança de que ia ficar rico, de que ia ganhar dinheiro. E eu vou dar o dízimo de tudo. Mas se ele sai sem nada ali, vai dar o dízimo de tudo. Olha que isso não era uma palavra de crente da Universal, que dá tudo sem ter nada. Está entendendo? Você ouve o testemunho aí do povo da Universal: eu não tinha nada e dei tudo. Como é que você dá tudo sem não ter nada? Isso não tem lógica. É até um testemunho sem sentido. Se eu tiver uma harpa, eu dou uma harpa. Mas se eu não tiver uma harpa, eu não dou uma harpa. Eu só posso dar o que eu tenho. E eu só posso dizimar do que eu tenho. Não posso dizimar do que é dos outros. Dízimo, irmão, é daquele que Deus lhe deu como renda a você. Se Ele não deu a você, você não vai dizimar. Se Ele não deu a você, você não vai ofertar. Você vai fazer o que você tem. Então o que é que Jacó diz ali? Ainda fazendo um voto a Deus, depois de ter acordado e estar ali tomado ainda pela glória daquele momento, ele é impulsionado por fé, porque ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele viu muitos anjos. E ele viu o Senhor no trono, assentado lá no topo, e que falou com ele, e que disse para ele que ali a terra onde ele estava ia ser dos descendentes dele, ia ser um povo numeroso, muitos povos sairiam dele, e aquela terra seria desse povo. Promessa de Deus. Ele diz: Senhor, pois me guarda da ida até Padã Arã, e me guarda na volta, para que eu tome posse dessa terra, e eu vou te dar o dízimo de tudo. Pronto, isso aí já é o começo. Aí ele vai, irmãos, aí anda o restante das dezenas de quilômetros. Só, irmãos, que uma viagem que era para demorar só até enquanto a fúria de um coração passa, essa ida demorou 20 anos. Jacó passou tempo demais. Jacó valorizou demais o tempo lá. Jacó se apegou demais naquele lugar. Jacó deixou ser vencido por todas as propostas de Labão. Se apaixonou logo pela primeira moça que ele viu. Usar a expressão que os jovens usavam quando eu era adolescente, os jovens tinham uma expressão de usar, né? Arriou os 4 pneus.
se apaixonou logo pela jovenzinha Raquel. Mas a Raquel não era tão purazinha como os irmãos pensam, não. Ela não era tão espiritualzinha como alguém pensa, não. Lia tinha um problema na sua vista. Ela tinha um problema nos seus olhos. Raquel fisicamente era perfeita, mas o casamento dele foi com Lia primeiro. Foi a filha que Labão deu e a igreja conhece. Mas o que acontece? Vou passar 7 anos. Será que a fúria do seu irmão demorava 7 anos? Será que o irmão não já estava preocupado com ele, não? Esaú, ele não valorizou muito aquilo que Deus tinha para ele, mas ele era humano e tinha sentimento. Será que com 7 anos ele já estava sentindo falta do seu irmão, já preocupado? Aí vai mais 7 anos, 14 anos por uma única moça. Os primeiros 7 anos ele não foi por Lia, foi por Raquel. Depois trabalhou mais 7 anos por quem? Por Raquel. Ele não trabalhou nem um dia por Lia, foi por Raquel. Depois desses 14 anos ele trabalha mais 6 anos, sempre cedendo. Irmãos, e Deus já estava ali cobrando, e não vai voltar não. O negócio que Deus tinha não era lá na Mesopotâmia, era em Canaã, igreja. Nós temos que saber quando e onde Deus quer um negócio conosco. Eu e você precisamos saber quando e onde Deus quer um negócio conosco. E Jacó sabia, mas ele ficou, irmão, protelando a volta. Até que chegou o momento que Deus decidiu: volta. Volta. E nessa, aí agora ele teme. Agora, irmãos, Deus fala forte com ele. Aí ele lembra lá de Luz, lugar que ele chamou de Betel. Volta para lá, para onde eu te apareci quando tu vinha fugindo. A palavra fugindo, irmão, significa dizer quando tu vinha se livrando dele. Não era simplesmente com medo, não, que Jacó estava com medo, não. Se tinha uma coisa que Jacó tinha, era coragem. Ele não saiu com medo do irmão. A mãe que estava com medo do irmão lhe matar. Mas ele não estava com pico de medo. Ele só foi porque a mãe estava preocupada. E ele foi. E a mãe diz: agora arranja um casamento por lá. E ele se apaixonou pela moça mais bonita. Eita, João, você olha para a moça mais bonita, será que ela é a melhor? Raquel era a mais bonita, mas será que ela era melhor? Será que ela era melhor? E a Bíblia deixa bem claro que ela não era melhor. Só era a mais bonita, só era a mais bela. Mas nem sempre o exterior indica o que é o interior, irmãos. Só para os irmãos entenderem. A mulher, dentre as filhas de Labão, que se tornou mulher de Jacó, das duas, uma chamada Lia, outra chamada Raquel. Sabe qual foi a mãe de um dos filhos que se tornou o fundador da tribo de Judá, da qual veio Jesus? Não foi Raquel, não, foi Lia. Só para você ter uma ideia. Não foi Raquel a mãe de Judá, foi Lia. Por sinal, dos 4 primeiros filhos, ele é o 4º na ordem do nascimento. E dele sai a tribo de Judá, da qual Jesus nasce. Então Jesus não vem da linhagem de Raquel, vem da linhagem de Lia. Ele é descendente de Jacó sim, mas é descendente de Jacó com Lia e não com Raquel. Só para os irmãos entenderem que ela não era a melhor. Mas por que os crentes acham que a Rabequinha era, porque a Raquelzinha era melhor, né? Todo mundo só despreza Lia, ignora Lia. Todo mundo ignora Lia, irmão. É Raquel.
Pensa até que a Raquel foi a escolhida em primeiro plano. Não foi. Em primeiro plano está escolhido Elia e não Raquel. Pronto, casou, teve os filhos lá. Agora Deus chama e ele volta. Quando ele volta, ele agora está cheio do temor de novo. Irmão, foram 20 anos se levar em conta aquele encontro com Deus em Betel. Aquele primeiro encontro, aquele é o primeiro amor. O primeiro amor foi levado a segundo plano depois que ele chegou em Padã Arã. Lá em Padã Arã, o primeiro, agora ele colocou em primeiro lugar a mulher, o casamento, sua vida pessoal, seus projetos pessoais. Esqueceu do projeto de Deus. Deus te disse para ele: olha, eu tenho um negócio contigo, e é aqui. É aqui em Canaã. Eu vou te usar, tu vai ser um instrumento, e eu vou fazer um povo forte, um povo numeroso, e vai herdar essa terra. Mas ele fica lá, irmãos, olha, às vezes o crente fica demais num lugar, e quando ele fica demais, tempo demais num lugar, ele vai esquecer daquele primeiro amor que ele tinha, porque ele vai se envolver com as coisas daquele lugar. E o que é que tinha naquele lugar? Apesar de ser parentesco de Rebeca, apesar de ali morar a família de Rebeca, o povo era idólatra, irmãos. Você tem 20 anos, você chega lá, você não ergue um altar, você não oferece um culto a Deus, você se envolve com os seus prazeres, você se envolve com os seus interesses, você se envolve com o seu amor, com a sua mulher da primeira vista. E você trabalha 14 anos por essa mulher, e durante esse período você não se dedica a Deus, você esquece de Deus. O que vai acontecer? O teu coração vai dar lugar às coisas perecíveis desta vida. E Jacó, irmãos, a Bíblia deixa bem claro através de Paulo, que as coisas lá do passado se tornam figura e sombra das coisas futuras. Templo, casa de Deus, lá no passado é figura para representar a nós como templo de habitação do Espírito Santo. Ali é uma figura. Deus, Ele não habita em templo feito por mão de homens, e sim em templo feito pelas mãos dele. Nós. E ali estava uma figura. Jacó vê, será que era só na cidade de Luz, onde ele botou o nome de Betel, que Deus ia se manifestar? Não. Deus estava se manifestando, não era para a cidade, estava se manifestando para um vaso. Deus estava se manifestando para um vaso, para um instrumento, aonde ele queria habitar e onde ele deveria estar habitando. E Jacó foi. Só que quando chega em Padã Arã, o tempo passando, irmãos, há um envolvimento com a idolatria, com o paganismo. E o comportamento, ele não teve capacidade de interferir na mudança das pessoas de lá, mas ele começou a ser mudado pelas pessoas de lá. Crente que se envolve com pessoas mudâneas, se você não tiver capacidade de poder e graça de Deus e compromisso de interferir na mudança dessas pessoas, se continuar com a amizade, elas vão interferir na tua. E foi o que aconteceu. Ele é quem conhecia Deus, porque ele teve uma experiência pessoal lá em Luz, inclusive cheio daquela alegria, daquele gozo, daquela certeza e convicção. Ele consagra aquele lugar e dá um nome àquele lugar que nem dele era. Ele estava de passagem e o nome fica. E o nome fica. Aqui é casa de Deus, Betel. Lá ele se perde na vida. Lá ele se perde nos planos de Deus. Lá ele se perde nos projetos de Deus. Lá ele fica preso aos projetos dele. Aí o sogro dele manipula ele do jeito que quer. Ele deixou ser influenciado. Ele não conseguiu influenciar o sogro dele. O sogro dele era idólatra, era oportunista, era desonesto, explorador.
conseguiu pegar a ele na fraqueza dele. Irmãos, o oportunista é aquele que te pega na tua fraqueza, te explora até não dá mais nada. Qual era a fraqueza de Jacó? O amor por Raquel. Então vamos explorar. Eu te dou Lia, ele lhe deu Lia, irmão, para poder explorar. Explorou 14 anos. Depois ele consegue explorar mais 6 anos. Agora não, agora Deus entra em ação, vai trazer e traz de volta. Só que quando Deus se manifesta, fala com ele poderosamente, aí ele ressente o que ele sentiu lá na cidade de Luz. O temor volta a tomar conta e ele agora cai no senso novamente, resgata a sua espiritualidade, resgata a sua maturidade, resgata o seu senso. E agora ele convoca todo mundo, a sua família, e já estava bem numerosa, já tinha tido os filhos, só faltava Benjamim, mas o resto já tudo tinha nascido. E agora ele convoca, reúne, e agora vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Só que é o seguinte, ninguém vai sair daqui de qualquer jeito, nós vamos sair daqui purificado. Irmão, ninguém vai em direção ao local que Deus tem por seu nome de qualquer jeito. Tem gente que deixa para querer se consagrar quando chega, você tem que se consagrar desde que sai de casa. Para chegar aqui, o lugar que representa a presença, você já tem que sair de lá consagrado. Quando o povo saiu do Egito, o que foi que Deus fez? Uma consagração de purificação, perdão de pecados, com aquele sacrifício do Cordeiro Pascual. O povo saiu do Egito, apesar de ter vivido pecando no Egito, mas saiu do Egito perdoado, porque o caminho era a Canaã. Isso já é uma história posterior, e aqui está a figura dessa história. Jacó, nós vamos lá para, sabe por onde é que nós vamos? Vamos para a casa de Deus. Que história é essa? Ninguém conhecia a casa de Deus, mas ele conhecia. Irmão, se alguém conhece o lugar onde Deus está, siga, que Ele vai te levar até onde Deus está. Crente tem que saber guiar as pessoas até a presença de Deus. Ah, mas eu não sei como é, não interessa. Siga a quem sabe o caminho que você chega. Ninguém lá conhecia esse Deus que Abraão conheceu primeiro, que Jacó conheceu. No dia em que ele pousou para repousar lá em Luz, e que também Isaac, seu pai, tinha conhecido. O povo de Padã Arã não conhecia, o povo da Mesopotâmia não conhecia. Ah, mas Abraão era de lá. Era. E daí? Abraão conheceu, Deus se manifestou para ele e tirou ele de lá, e não se manifestou para os outros. Tudo idólatra, irmãos, tudo idólatra. E Jacó diz, olha, todo esse comportamento é pecador. Eu estava com os olhos fechados, não estava vendo nada disso acontecendo. Olha aí como é que está quando ele olha para a família dele, quando ele olha para os filhos dele, quando ele olha para as mulheres dele, quando ele olha para a filha dele, quando ele olha para as empregadas dele, que o cara agora está rico. Quando ele olha, mas é todo mundo cheio de catrevagem. Está todo mundo cheio de obra de carne, todo mundo carnal. E ele não teve capacidade de interferir na mudança. Muito pelo contrário, ele ficou indiferente, e por ficar indiferente, frio, não teve a sensibilidade de perceber o quanto ele estava se prejudicando. Mas agora o Senhor se manifesta, ele resgata tudo, recobra a sua consciência, impõe autoridade sobre a sua família, sobre os seus empregados, sobre as suas esposas, e sobre a sua filha, e sobre os seus filhos. Passa para cá os deuses aí que vocês têm. Agora você, mulher, tira todas essas joias que estão aí penduradas nas orelhas de vocês, toda essa vaidade ré de vocês. Nós vamos sabe para onde? Nós vamos para a casa de Deus. Ixi, mas a casa de Deus era um bocado de chão. A casa de Deus, para chegar na casa de Deus, eu tinha que andar mais de 700 quilômetros. Eles tinham que andar, irmãos, aproximadamente mais de 800 quilômetros, 800 e pouco quilômetros, para chegar na casa de Deus, e partiram de lá para vir a casa de Deus. Só que no caminho Jacó se engancha num povoado. Ele vem com a vontade de vir em encontro com Deus, de cumprir a vontade de Deus, mas ele se engancha num lugar chamado Siquém. Aí lá vem toda a problemática, porque aquele povo dele não está ainda convertido.
Aí quando chega naquele local onde Deus cobra de novo, ele perde tempo lá, Deus cobra de novo, tem que ir para Betel. Novamente ele convoca o povo, pede toda a troçada. Aí ali sabe o que ele faz com a troçada? A Bíblia diz que ele esconde num carvalho. Irmão, esconder significa enterrar, sepultar. Nós precisamos enterrar, sepultar a velha natureza, o velho homem com seus feitos, suas paixões, suas ilusões. Agora sim vai ter uma purificação, porque vai ser desfeito, vai ser sepultado os deuses, os brincas, argolas, toda aquele aparato de decoração entre as mulheres. Purifica, tira. Tem veste impura? Tem, porque a Bíblia diz também que as vestes impuras, indecentes, decorosas, tem que ser tiradas. Terra tudo. Aonde? Ele cavou uma vala e enterrou tudo. Esconder, sepultou, enterrou. Agora o povo está livre. Ei, tem gente que aceita Jesus e aquelas coisas que eram pecadoras, pecaminosas, ele guarda. Não guarde não enterre. Sepulte. Sepultar significa dizer, se livrar para sempre, para você nunca mais ver, desejar ou ter contato. Guardar é a possibilidade de querer de volta. Quando você guarda, você está dizendo, eu vou usar de novo. Você guarda uma roupa, porque você sabe que você vai usar de novo. Quando você tem uma roupa que não vai mais usar, você joga ela fora. Você queima, joga para o carro do lixo levar, para você nunca mais ver, porque ela não serve. Mas, irmão, tem mulher que é vaidosa, ela guarda as troçadas dela, toda na gaveta do guarda-roupa dela, guarda aquelas roupas reais, sensual, indecorosa. Para que está guardando? É porque eu não sei se eu vou ficar firme na igreja. É não, porque está desejando aqui ele de novo. Vai só fazer uma experiência. Com Deus não se faz experiência. Com Deus é um negócio, sim, sim ou não, não. Com Deus é um negócio definitivo para sempre. Não é experiência. Nós podemos ter experiência com Deus, mas nós não podemos fazer experiência com Ele. Aleluia. Aí ele vem. Então a primeira coisa que você tem que entender, irmão, nessa mensagem, o que é que tem na sua vida, no seu desejo, no seu pensamento, no seu coração, nos seus usos, nos seus costumes, nas suas roupas, nas suas amizades, enfim, na sua vida, que é impróprio e que Deus não aprova. Até as amizades, sepulte. Não é para matar um indivíduo, sepulte, para você nunca mais ter contato. Jogue fora aquilo que a sua consciência diz que não é aprovado por Deus, ou se a consciência não disse, uma doutrina te disse. Se a tua consciência ainda não amadureceu para você mesmo fazer a avaliação do que é aprovado por Deus, do que não é, do que é certo, do que é errado, tem as doutrinas para chegar ao teu coração, por meio do teu ouvido. E doutrina é doutrina, doutrina é lei de Deus, doutrina é aquilo que tem que ser atendido. São normas, conjunto de leis, de mandamentos que devem e precisam ser obedecidos. Ah, pastor, mas eu não encontrei na Bíblia não. Mas vai ter uma doutrina, você ouviu? Então pronto, tem uma doutrina, é da Bíblia, obedeça. Sepultou tudo, irmãos. Mas o problema, vamos ver uma outra falha e fraqueza de Raquelzinha. Quando saíram lá de Padã Arã, da terra de Labão, quem foi que trouxe uns deusezinhos? Quem foi que trouxe uns deusezinhos escondidos? Só Raquel. Lia não trouxe, porque Lia estava liberta de uma idolatria. E por que Raquel trouxe? Será que era valor financeiro? Não, era valor religioso. Raquelzinha
ela era idólatra. Raquelzinha adorava a deuses pagãos e não estava liberta, e Lia já estava liberta. Só Raquel trouxe escondido, tirou os deuses do pai dela. São aqueles deuses domésticos, irmãos, porque existia o Deus que estava no local de adoração, de culto, e existia as miniaturas desses deuses que era para ser usado dentro dos lares, e eram chamados deuses domésticos. Estatuetazinha pequena para botar num nichozinho dentro de casa, e tinha as estátuas grandes que eram para estar no local dos cultos. E ela trouxe, irmão, isso deu um problema danado, e trouxe escondido de Jacó. Isso veio dar problema lá em Siquém. Veio trazer problema em Siquém. Irmão, se aparta da idolatria. Tudo que tem vestígio e vi com a idolatria, rompa, enterre, sepulte, se liberte. Porque nós estamos caminhando com Deus. Esse é o outro ponto. Não fique, irmãos, com aquilo que é reprovado. Ah, mas isso aqui não vai fazer mal nenhum. Vamos perguntar a Jacó e a própria Raquelzinha, no dia que encontrar com ela, se não deu problema quando ela trouxe. Claro que deu problema grave. E você pensa que não tem nada a ver? E uma das filhas de Jacó sendo estuprada. Isso não tem problema? E um sentimento de vingança para destruir a chefia de muitas famílias, em vingança dessa filha violentada, depois de um acordo feito, quebra o acordo. Será que isso não vem a consequência? Diz claro que é uma consequência de manter ainda as coisas das trevas da vida, porque nós não vamos conseguir perceber os perigos e os males que nos cercam, se nós não tivermos iluminado pela presença de Deus, pela lei de Deus, pelo compromisso com Deus, pela espiritualidade. Nós não temos capacidade de perceber os perigos que nos cercam. Nos envolvemos com eles sem se tocar, até pensando que não tem mal, que não tem erro. E o outro ponto, irmãos, quando Deus dá outra bronca dele, chama de novo, Deus misericordioso, porque ele poderia ter destruído logo ele lá em Padan-Aram. Não, deu uma chance. Poderia ter destruído Jacó com toda a sua família lá em Siquém. Não, deu uma chance, porque Deus tinha uma promessa fiel com Abraão, que passou por Isaac e assumiu com ele Jacó. Essa terra vai ser habitada por teus descendentes, e ali está a base já de todas as tribos, irmãos. Falta só mais um que nasce. Igreja, e naquele momento ele vem. Aí ele vem para a terra de Luz, que agora é Betel. Quando ele chega lá, ele ergue o altar. Novamente um altar. No outro ele ergueu, e com a pedra onde ele dormiu fez uma coluna, um marco, significa eu tenho uma aliança. Isso é um ato memorial, é para mim não esquecer. Mas ele esqueceu lá dentro de Padan-Aram, irmãos. O que eu fechar com memorial, mas está dizendo, é para estar na lembrança constante. É algo, é um acordo, é um negócio que é de valor extremo, e eu não posso esquecer nunca. O dia que você aceitou Jesus, você não pode esquecer nunca. O dia que você assumiu o compromisso com Jesus de ser fiel a Ele, você não pode esquecer nunca. Então quando chegaram lá, Jacó, novamente agora cheio do temor de Deus, agora totalmente convertido, ele ergue o altar. Agora ele chama aquele lugar de El-Betel. É aí onde eu quero finalizar, irmãos. El-Betel. Primeiro era Betel. Betel, Bet de casa, El de Deus, de Elohim. El-Betel, Deus da casa de Deus. Então, irmãos, aqui é uma casa. Ela é de Deus porque ela foi consagrada a Deus. Agora eu quero saber qual é o Deus que está nela.
Porque a casa que é de Deus, que Jacó era uma casa de Deus, quando chegou em Padã Arã, o Deus que estava lá não era mais Deus. Quem é que está em tua vida como templo, como casa de Deus? É o próprio Deus? Ou é tu mesmo? Quem é que está sendo o Deus da tua casa? Eu não estou falando da casa física, não, da tua vida. Casa de Deus, templo de habilitação do Espírito Santo. É de Deus, é. Mas quem é o Deus que está lá? É o amor? É a idolatria? É a tua própria vontade? Tuas vaidades, teus sonhos? Teus projetos mandam mais do que Deus? Se a casa é de Deus e não é Deus que está nela, então, irmão, o apóstolo Paulo disse que Deus vai destruir. Não destrua a casa de Deus, colocando um outro para governar a casa de Deus. Então ali era só figura. O que é real lá era um tipo. Nós somos o antitipo. Você é casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Eu sou casa de Deus. Mas tem que ter um Deus dessa casa. O Deus da casa. Qual é o Deus da casa? Jacó agora cai em si. Depois chega na casa de Deus. Ele reconhece que não era o verdadeiro Deus que tinha apresentado-se para ele, que estava na casa de Deus. Aí agora ele se recomenda, se arrepende, se humilha e traz de volta para dentro da casa de Deus, o verdadeiro Deus da casa. Então, só para você entender, o último versículo, que é o 7, ele diz que quando Jacó chegou lá, já todo cheio do temor, e o temor faz você ter sabedoria, e quem tem sabedoria se apega a Deus, se derrama aos pés dele logo, se corrige e se purifica. Ele agora está purificado, o tempo está purificado, e ele agora chama o lugar El Betel, ou seja, o Deus que eu vi na visão. Esse é o Deus verdadeiro que deve estar nesta casa. O Deus que um dia se manifestou a você e trouxe para a presença dele, te libertando lá dos vícios do mundo, trouxe para cá o Deus verdadeiro, deve continuar na casa dele. E eu não estou falando de templo aqui não, igreja, eu estou falando de vida sua, minha. O Senhor Jesus deve estar comandando, dando norma, dando regra, dando comando, corrigindo, dizendo o que é que deve ser tirado, o que é que deve ser colocado, como deve ser vivido, como deve ser pensado, como deve se adorar. Ninguém vai adorar de qualquer jeito. Eu vou adorar do meu jeito. Não presta. Adore do jeito que Deus quer que você adore. Eu vou cantar do meu jeito. Não cante porque não presta. Cante do jeito que Deus quer que você cante. Eu vou para a igreja do jeito que eu quiser. Não venha porque não serve. Venha do jeito que Deus quer que você venha. Porque afinal de contas essa casa tem Deus. Se a casa tem Deus, irmãos, a casa fica bonita, a casa fica pura, fica limpa, adornada, odiada pelo mundo, mas amada pelos céus. Para os céus nós estamos indo. Que Deus, que Deus abençoe, guarde a palavra de hoje no coração. E amanhã tem mais. E amanhã o Senhor completa a mensagem. E pode ser que seja amanhã que aquilo que está faltando se complete na sua vida.